Recentemente foi publicado no Brasil mais um livro de John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Podemos até dizer que vivemos já em uma sociedade pós-cristã. Uma das suas principais características é a cultura do cancelamento. O que essas duas coisas têm a ver uma com a outra? Vamos conversar sobre isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. Estamos no século XXI e ele não é nem um pouco parecido com aquilo que se imaginava nos anos 60. Não há carros voadores, não há naves espaciais, não há extraterrestres. Parece tudo normal, mas não está tudo normal. Há uma grande mudança de paradigmas no pensamento ocidental. Estamos saindo de uma sociedade cristã para entrarmos num mundo desconhecido, de uma sociedade pós-cristã. Estamos saindo da mentalidade moderna e entrando na pós-modernidade. E quais as consequências disso? Em primeiro lugar, uma grande insegurança. Tempos de mudança trazem reflexões, trazem dúvidas, trazem inseguranças e múltiplas possibilidades. Algumas dessas vão se tornar realidade e outras vão ficar apenas no campo das ideias. Uma coisa é clara: o pensamento cristão que formulou os últimos 2000 anos da história do Ocidente está cada vez mais sendo questionado e sendo substituído por um novo pensamento, uma nova moralidade. Uma sociedade pós-cristã tende a ver não apenas a moralidade cristã como algo indesejável, como algo perigoso para os seus princípios e seus postulados, mas ainda tende a ver a própria fé cristã como algo perigoso. Então tenta cercear a mensagem do Evangelho ser proclamada, tenta impor falácias como a sociedade é laica, o país é laico, então a pregação do Evangelho deve ficar restrita às paredes da casa da família. Na verdade, quem é laico é o governo. Um país não é laico. Um país é constituído de pessoas, e pessoas têm crenças, têm valores, têm princípios, e a maior parte desses princípios e valores são de cunho religioso. Isso não quer dizer que a religião de uma maioria tem que se impor sobre uma minoria. Se eu acreditasse nisso, teria que aceitar que o islamismo impusesse a sua crença sobre a sua minoria cristã em seus países. Então, da mesma forma, não acho que um cristão tenha que impor a sua crença sobre pessoas que têm outras crenças no Brasil. Mas eu acho que todas essas crenças têm que ser respeitadas. A laicidade do Estado é isso, o respeito às crenças. Mas a sociedade pós-moderna não quer o respeito às crenças, quer o silêncio das crenças, porque elas atrapalham a sua moralidade, que é de caráter secular. Então já vemos questões estranhas acontecendo. Mulheres pleiteando o direito de andarem sem camisa como homens andam, porque seria um outro conceito ético e moral, não baseado em princípios cristãos, e não apenas cristãos. Direito ao aborto em qualquer situação, conforme a vontade da mulher e sem consultar o parceiro, por exemplo. São novas formas de se pensar a sociedade, e nem todas elas, e muitas delas, na verdade, não têm harmonia com o que a Bíblia nos ensina que é bom e agradável para a vida humana. O filósofo Luiz Carlos Pondé, em um podcast, disse recentemente que a cultura do cancelamento é como se fosse uma espécie de neopuritanismo. Eu complementaria dizendo que é uma espécie de neopuritanismo secular, porque ele não é baseado numa cultura religiosa, não é baseado num conhecimento transcendental, superior, sobrenatural, uma revelação divina como a Bíblia, mas ele é baseado nas experiências pessoais das pessoas em uma vivência secularizada, onde a moralidade cristã está sendo substituída por uma nova moralidade. Por exemplo, hoje em dia, o casamento monogâmico, heterossexual e com o homem como cabeça da família, base do cristianismo, está sendo fortemente questionado
e sendo propostas novas alternativas. Mais ainda, esse estilo de vida familiar está sendo vilanizado, chamado de forma pejorativa de patriarcado, como se esta forma de família fosse algo ruim, negativa, violenta, agressiva e por aí vai. Hoje mesmo, no jornal O Globo, eu li uma matéria divulgando, incentivando o poliamor, que é uma forma mais complexa de bigamia, de poligamia, onde diversas pessoas se juntam num relacionamento entre si, algo que foge muito à questão do casamento entre homem e mulher. Isso está crescendo no mundo, especialmente no mundo ocidental, que, graças à modernidade, questionou muito os padrões da religião como verdade revelada. E a religião que, ao longo dos séculos e milênios, deu a base da moralidade nas diversas sociedades humanas. Na sociedade ocidental, ao se questionar a religião, questiona-se, por consequência, a moralidade. E aí, uma nova moralidade tem que ser construída. O que acontece então? Novas propostas são feitas, novas formas de se pensar a sexualidade, a união, a ética e a moralidade. E isso leva toda uma sociedade em xeque, porque uma parte considerável da população vive sob a moralidade cristã e uma outra parte, que são os detentores do poder de comunicação, querem propor uma nova moralidade. E aí entra questões como a transgeneralidade, as questões LGBTQIA+, e diversas outras. Outras questões também ganham relevância, como, por exemplo, a questão de gênero, da participação da mulher no mercado de trabalho, coisa que já deveria estar resolvida há muito tempo na sociedade cristã, questões raciais, coisa que já deveria estar resolvida, ou melhor, nem ter existido na sociedade cristã, visto que o Evangelho propõe que todos somos iguais perante Deus, todos dependentes de uma mesma salvação, e quando somos salvos somos todos irmãos. Então a questão racial é uma grande chaga na história do cristianismo. A questão da mulher também. Então as falhas do cristianismo, da sociedade dita cristã, em resolver esses problemas e criar novos problemas, como as questões das relações trabalhistas, levou ao surgimento e ao questionamento do cristianismo como uma solução para a vida das pessoas. E aí surge uma nova moralidade, uma nova ética. E quem propõe uma nova moralidade, uma nova ética, tende a um comportamento muito perigoso, que é o farisaísmo. O que é o farisaísmo? O farisaísmo é você se colocar na posição de dono da verdade, de senhor do conhecimento e dono da ética e da moralidade. E sobre este prisma, você se acha no direito de destruir quem pensa diferente. Ao longo das eras, sempre surgiram grupos com essa mentalidade farisaica. Começam com uma questão nobre, com um objetivo relevante de resgatar uma tradição, de manter viva uma fé, de criar e organizar a sociedade, só que rapidamente degeneram para um totalitarismo impositivo. Na época de Cristo, isso está muito declarado e registrado nos Evangelhos. Nós vemos isso também na Inquisição Católica. Nós vemos isso também nas perseguições protestantes a que pensavam diferente. Nós vemos isso no macartismo americano contra a esquerda. Nós vemos isso o tempo todo na história. Um grupo se acha no direito de destruir quem pensa diferente. A cultura do cancelamento tem essa mesma gênese. Tem o intuito de calar, silenciar, destruir profissionalmente, psicologicamente, quem pensa diferente da moralidade que estão tentando implantar. Como funciona a cultura do cancelamento? Escolhe-se uma determinada pauta, de acordo com um grupo minoritário específico, que é a pauta do seu coração, a sua causa.
aquela pessoa que não se coadunar com aquela causa vai ser perseguida nas redes sociais. De que forma? Digamos que a causa seja a comida vegana, a cultura vegana. Pessoas que forem fotografadas, pessoas, celebridades famosas, reconhecidas, sejam fotografadas em churrascaria, comendo carne, vão ser perseguidas, vão ser questionadas, mesmo aquelas que não sejam fotografadas em situação, vão ser questionadas se elas comem carne ou não, por que comem carne, porque causa sofrimento para os animais e por aí vai. Até forçá-las a mudar os seus hábitos. Mais ainda, vão perseguir empresas que façam uso de experimentos em animais ou que façam uso de proteína animal. Essa forma de perseguição é uma forma de boicote, ela estimula o boicote às empresas e estimula também a perseguição em redes sociais a pessoas e empresas que não se adequem à causa daquela pessoa ou daquele grupo. Pode ser a causa vegana, pode ser a causa LGBTQIA+, pode ser a causa racial, pode ser uma causa econômica, política, não importa qual seja. Todo mundo tem uma causa para dar sentido à sua vida e acha que essa causa tem que ser imposta a todas as outras pessoas. Todas as pessoas têm que, pelo menos, abraçar essa causa. E aí você cria a cultura do cancelamento. Quem não é por mim, é contra mim. E se é contra mim, vou cancelar. Basicamente é assim que funciona. É o boicote adaptado para o mundo das redes sociais. E o que isso tem de mais? Isso é autoritário. Isso é impositivo. E por que justifica isso? A moralidade. Se eu acho que a minha causa é justa, todos os meios para que essa causa prevaleça são justos também. Então eu posso perseguir, eu posso condenar, eu posso caluniar, eu posso ser impiedoso contra quem ousa não pensar da mesma forma que eu. Na verdade, isso tudo é parte de uma batalha, de uma guerra entre uma mentalidade que se vai e uma mentalidade que chega. O grupo que chega sempre procura eliminar o grupo que está saindo. Seja um grupo artístico, seja um grupo político, seja um grupo econômico, você procura a hegemonia. E existem formas de fazer isso. Uma dessas formas é você deslegitimar o discurso do outro. Isso está acontecendo aqui e agora com o pensamento cristão. Os cristãos têm uma moralidade específica baseada na Bíblia como sua regra de fé e prática. O que isso significa? Porém, uma coisa que temos que ter em mente e tem que ficar claro é que, embora a sociedade na qual vivíamos antes parecia confortável para os valores cristãos, na verdade é uma sociedade que nunca foi de fato convertida. Tinha apenas alguns princípios básicos morais herdados da tradição do cristianismo. Toda pessoa precisa ter seu encontro pessoal com Cristo. E isso independe de qual sociedade se viva, seja ela uma sociedade pagã ou dita nominalmente cristã. O que é fundamental é que a igreja faça o seu trabalho de pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, em qualquer época e lugar. Porque sempre há necessidade de se pregar o evangelho. O fato de vermos uma sociedade que se diz cristã e aqui a miséria, a fome, a exploração do pobre pelo rico, a discriminação, a racismo, a violência familiar, a degeneração sexual, mostra que nós não somos de fato uma sociedade tão cristã quanto dizemos ser. É necessária a pregação do evangelho a tempo e a fora de tempo. Este conflito pode tornar a vida da igreja mais difícil? Pode. Mas pode torná-la mais determinada também a pregar o evangelho em sua inteireza, a não se conformar com o tempo em que vivemos e a buscarmos uma vida diferenciada segundo os princípios da igreja e mostrar que essa vida é que é a verdadeira vida, porque ela vem de Jesus Cristo. Cabe a cada um de nós pregar o evangelho o tempo todo, por meio da nossa vida e por meio do nosso exemplo. Fiquem com Deus e até uma próxima caminhada.